cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Nesse momentinho eu gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez ou segunda vez. Se você já veio a essa casa, mas você ainda não conhece o nosso lounge, eu gostaria de te identificar. Fica tranquilo, você não vai ser constrangido. Eu gostaria apenas que você levantasse a sua mão, porque eu tenho uma lembrancinha especial para te entregar essa noite. E no fim do culto a gente te espera aqui no lounge, que fica aqui à minha esquerda, à sua direita, tá certo? Haverá uma sala preparada para te receber e um bate-papo rapidinho de 5 minutos com um cafezinho para você tomar, nessa noite um pouco fria. Mais alguém nos visita? Se você olha, outro visitante, se você está com vergonha, não fica com vergonha não, tá certo? Levanta a mão, segura a mão por um pedacinho que o voluntário vai ir até onde está você para entregar a nossa lembrancinha. Obrigado, meu irmão. Agora que eu identifiquei você que nos visita, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Jairan, tenho 31 anos de idade, sou casado com aquela loira ali, gata, que está sentada ali atrás, há 3 anos. Sou o pai do Nicolas, em breve vocês vão conhecê-lo. Eu fiz um acordo lá em casa, eu disse, olha, hoje eu vou ministrar e todo mundo lá em casa tem que ser pentecostal. Então daqui a pouco ele começa a gritar lá atrás, vocês vão ouvir. Foi tudo acordado. Friamente calculado. Então eu sou pai do Nicolas e faço parte desse ministério desde... eu esqueci agora a data, mas já fazem uns 11 anos. Eu me converti aos 20. E esse ponto é importante porque eu gostaria que você gravasse aí a parte que eu falei que eu sou casado, tá certo? Porque no final vai ter a oração do desencalhar aí para quem é solteiro. E vocês vão entender o porquê, tá certo? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o texto que eu trouxe para que a gente meditasse um pouco, gostaria de fazer uma breve retrospectiva desse mês agora de maio. E que mês longo, né? Parece que Jesus já estava querendo nos preparar para a eternidade aí nesse mês de maio. Porque com 5 semanas parecia que o mês não acabava, né? Quem já é casado, é pai de família, sabe como é. Primeiro assim as coisas mais nobres vão acabando, né? Você vai saindo de casa, a esposa vai gritar, acabou a carne, aí você está tudo certo. Acabou o peito de frango, está tudo certo. A sobrecoxa também foi. Aí assim no início vai o patê defumado, né? Até chegar na quinzena. Quando chega na quinzena, meu irmão, você já começa a marcar assim no calendário. Parecendo um náufrago Tom Hanks, para ver se um mês ele dá aquela acelerada um pouquinho mais, né? Mas que mês longo. E hoje estamos aqui no dia 29, né, desse mês de maio. Quase acabando, mas ainda não acabou não, viu? Vai até terça-feira. Só vira quarta-feira. Foi um mês longo? Foi. Mas que mês maravilhoso, que mês intenso. Quantas coisas não foram feitas agora no mês de maio. A ação social que foi um sucesso, muitas famílias foram alcançadas. A igreja se fez presente na comunidade de uma forma mesmo marcante. E isso é muito prazeroso. Como o pastor Júnior falou hoje, a brincadeiras à parte, né, dos mantimentos, mas nesse momento tem muita família que não tem mesmo o que comer. Tem muita família que talvez vai chegar em casa
e sem saber o que ela vai comer até terça-feira. Então, se você esqueceu de trazer o alimento dessa semana, não esqueça a próxima. Dê um jeitinho, anota no bloco de notas, anota no calendário, mas traz. Tá certo? E esse foi um mês onde tivemos assim ministrações maravilhosas. E nossa, o quanto todos aqui foram ministrados no decorrer desse mês. Eu nunca tinha visto um paralelo a respeito do jardineiro, da videira e da minha pessoa, como o pastor Guilherme trouxe. Nunca tinha ouvido uma ministração a respeito de Enoque, como aqui o pastor Júnior trouxe. E isso é algo que nos motiva. O Alisson que falou de processos, então, pastor Alisson, meu coração ficou assim animado com tudo isso que eu ouvi. Eu já falei para minha esposa, olha, depois da administração de jardineira, a gente tem que comprar um invasinho para colocar aqui no apartamento, para deixar o negocinho mais verde. Mais animado, mas eu quero um verdinho aqui e contemplar também um pouquinho da criação do Senhor. Depois da ministração do pastor Júnior, nossa, eu preciso mergulhar mais na palavra, eu preciso me relacionar mais com o Senhor. E a respeito da ministração do pastor Alisson, eu comecei a ver assim o quanto Deus é bondoso em nos permitir passar por processo. Aí chega no dia 29 de maio, e aqui estou eu para compartilhar uma palavra com vocês, depois dessas palavras incríveis que foram ministradas através desse púlpito no decorrer de maio. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? Aí eu pensei, vou falar sobre como colocar as nossas expectativas no Senhor. É a melhor coisa que eu poderia falar, assim não tem erro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar as nossas expectativas naquele que realmente nos conhece, naquele que te conhece desde o ventre da tua mãe, naquele que sabe quem você é, aquilo que você precisa, aquele que te formou e me formou. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre expectativas e necessidades. E antes da gente falar propriamente disso, eu queria começar te lembrando algo que muitas vezes a gente esquece, mas que você é muito especial. Ei, você que nos visita hoje, você é muito especial. A palavra fala que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança, isso quer dizer que nós temos a capacidade de sonhar como Deus sonha. Nós temos a capacidade de sentir e de amar como Deus ama. E você é um ser pensante como Deus é. Isso é muito maravilhoso. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão, porque um dia, sabe, alguém pensou, por que não? Por que não? Cada pessoa tem um celular que é um celular portátil. E depois pensou, por que não esse celular poder acessar a internet, todas as pessoas se comunicarem através dele? E hoje você tem um smartphone. Sentir, como eu falei a respeito de Nicolas, e algo que o pastor Júnior falou muito bem sobre as memórias, sobre as lembranças. O quanto é bom poder chegar em casa, depois de um dia às vezes cansativo, que às vezes o estresse é tanto que a gente chega em casa e não lembra mais nem a identidade, nem o nome, nem nada. E quando você chega, simplesmente seu filho está sorrindo para você. Simplesmente porque você chegou. Você não fez nada de mais, nada de menos, mas ele está ali esperando. E Deus nos fez com essa capacidade de sentir. Sonhar. Como que estão os sonhos de 2022? Como que está esse coração sonhador? Hoje, as pessoas viajam de uma ponta a outra do nosso Brasil, que é um país continental, em questão de horas, porque alguém um dia sonhou que o homem poderia voar. Isso é incrível. E Deus te fez dessa forma, Deus me fez dessa forma. Você é especial. Lembre-se disso. Mas o tempo passa, a experiência vem, e a gente começa a observar que essas esferas, essas áreas são importantes.
Mas se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, pouco importa. Eu posso ser o maior sonhador, eu posso sentir, mas se eu não estiver alinhado com Deus, do que vale isso? Os sonhos se tornam fixações e ídolos. Muitas vezes a capacidade de sentir, de amar, de contemplar o belo se torna ali roedeira. Tem muita gente aí sofrendo aí de todo cotovelo. É ou não é? E estar alinhado com o Senhor é fundamental nesse processo. Estar alinhado com aquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas, daquilo que são os sonhos e projetos dEle, que Ele tem para mim, para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Nas mãos do Senhor isso se torna algo prazeroso, algo que traz contentamento, algo que me faz ser completo e que te faz ser completo. Mas eu gostaria de começar falando pelo oposto. Quando muitas vezes não estamos alinhados com o Senhor. Você é uma pessoa única, incrível, assim como eu. Mas e quando não estamos alinhados com o Senhor? Alinhados. Quando muitas vezes a nossa necessidade é uma, mas as nossas expectativas vão muito além das nossas necessidades. O Alisson falou muito bem sobre isso, alguns domingos atrás. Sabe por que hoje tem muita gente frustrada? Sabe por que muitas vezes a gente até se frustra também? Porque muitas vezes as nossas expectativas estão além das nossas necessidades. E Deus não tem compromisso com as nossas expectativas, mas sim com o que eu e você precisa, que são as nossas necessidades. Você está aqui hoje, então até o momento não te faltou nada do que era necessário para que você estivesse aqui. Você passou por dificuldades, tiveram problemas que você achou que não ia superar. Talvez você agora estava vivendo um problema que você não sabe como resolver. Mas você está aqui, não te faltou aquilo que era necessário. E muitas vezes a gente se frustra, porque não sabemos como ou em que colocar as nossas expectativas da forma correta. E ter expectativa é algo natural. O problema é quando essas expectativas não estão alinhadas com aquilo que é o propósito e os sonhos de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que me chama muito a atenção. E é um dos meus textos preferidos, que conta ali no início da igreja primitiva o primeiro milagre que é realizado. O de um aleijado de nascença que é curado da sua enfermidade. E eu gostaria de ler junto com vocês esse texto. É Atos 3, do 1 ao 10. Quando tiver aqui no telão. E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a 9. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E Pedro com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, um Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmos de assombro pelo que lhe acontecera. Esse texto é um texto muito conhecido.
Talvez você já tenha lido ele algumas vezes. E eu gostaria de reler, fazer uma releitura desse texto, através de duas perspectivas. Da perspectiva daquele que recebeu a cura, o aleijado, e da perspectiva daqueles que realizaram a cura, Pedro e João. Mais propriamente dita, Pedro. E como eu falei, esse é um texto que eu gosto muito, porque é o primeiro milagre que acontece quando Jesus ele tem ascendido já aos céus, depois de morto, ressurreto, depois de Pentecostes acontecer. Então esse é o primeiro milagre que acontece. E Pedro ele é movido por essa ousadia. Mas o primeiro ponto a respeito da perspectiva do aleijado, o que me chama a atenção é a postura dele. É a forma como ele, naquele momento, se colocava ali a pedir esmolas todos os dias e as expectativas que ele tinha no seu coração. Hoje em dia a gente tem INSS, a gente tem o que a gente chama de Seguridade Social. Deus o livre, mas se qualquer pessoa sofrer um acidente e estiver empregado de carteira assinada, você todos os meses recebe ali uma aposentadoria, um salário mínimo. Não é muito, é o mínimo realmente. Mas temos a Seguridade Social. E algo que a gente precisa entender é que antigamente, na época de Jesus, não existia isso. Quando Jesus fala que devemos cuidar do órfão e da viúva, que aquele que faz pelo órfão e pela viúva faz por ele, que aquele que ajuda, que devemos repartir o que temos com aqueles que nada têm, é porque naquela época, quem não podia trabalhar realmente morria de fome. Se você era uma viúva naquela época, passava necessidade. Um órfão passava necessidade. Alguém que tinha uma limitação física, dependia da caridade e da esmola de outras pessoas. E esse é um homem que ele é cego não, é coxo de nascença. Isso fala muito a respeito dele. Fala que ele nasceu com aquela condição. E que desde novo ele aprendeu a depender das outras pessoas. E que nessa altura da vida dele, a expectativa que ele tinha era que pessoas o levassem diariamente até aquela porta, para que ele pudesse pelo menos subsistir. Hoje existe um termo que é usado, que é a marginalização. E hoje a gente fala muito sobre marginal, muitas vezes aquela pessoa que está envolvida na criminalidade. Mas o termo, ele não se refere a isso. Marginal, ou pessoas marginalizadas, são pessoas que são tratadas à parte. São pessoas que estão sendo tratadas ou vivem em uma condição à parte, onde não podem se misturar com outras pessoas por existir uma barreira. Um exemplo é que esse homem ele não podia entrar no templo por conta da sua condição. Então aquele homem era um homem que era marginalizado. Era um homem que muitas vezes ele não era notado, ele não era percebido, ele era esquecido, mas ele estava ali dia após dia. E ele era tão esquecido, que ele é lembrado, e a forma como o texto traz, é pela sua condição, mas não pelo seu nome. Aquele que era aleijado de nascença. E qual que era a expectativa desse homem? Era ter o que comer, se eu não posso trabalhar. Se eu dependo da caridade das outras pessoas, então eu espero hoje receber alguma coisa, talvez não seja muito, mas é o que me mantém. Ele também contava com a boa vontade de outras pessoas que o levavam diariamente para aquela porta. E ele dependia dessas moedas que eram jogadas.
E o interessante é que quando Pedro chega e aquele homem pede esmola, aquele homem passa a ser percebido por Pedro e João. E naquele momento Pedro, como o texto relata, ele diz: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Levanta e caminha. Mas na expectativa daquele homem, o que ele esperava era receber as suas moedas. E o porquê que eu estou focando nisso? Porque muitas vezes, quando a gente passa por algumas situações na vida, quando a gente passa por alguns problemas que são reincidentes, por problemas que são recorrentes, a gente acaba perdendo a esperança. Quem aqui já ouviu o termo amassado pela vida, né? Ah, fulano teve uma vida tão difícil. E muitas vezes quando a gente vive alguma condição difícil, quando a gente vive uma condição traumática, a gente se acostuma a olhar o mundo apenas por aquela perspectiva. É como se não houvesse outra saída, é como se não houvesse outra perspectiva, além daquela que o aleijado encarava todos os dias, sentar ali e depender da boa vontade, da caridade de outras pessoas. E tem um texto que, não tem como, todo texto que eu falar da palavra de Deus, eu vou falar que é fantástico, porque é mesmo. Outro texto que eu gosto muito, é o que está lá em 1 Coríntios 13, eu amo esse texto, que é o que Paulo fala sobre amor. E ele começa a falar sobre a condição de amar, o que é amor, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não é vaidoso. E é um texto mesmo poético, lindo, mas ele também fala de dons espirituais. E aí ele fala, olha, por mais que eu falasse, ele falava na verdade, mas por mais que eu fale em línguas, por mais que eu tivesse toda a revelação do dom de profecias e todo o conhecimento, um dia todas essas coisas passarão. E aí ele fala de 3 coisas que são aprimoradas e de uma que é excelente. E aí no final do texto, você pode pegar 1 Coríntios 13:13, ele fala o seguinte: assim permanecem agora essas 3. Depois que ele fala dos dons espirituais, ele fala a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior de todos. É o que ele fala. Porque o amor, ele vai para a eternidade. A fé e a esperança usamos agora, enquanto não contemplamos o Senhor face a face. Mas o interessante é que ele fala sobre algo que muitas vezes é esquecido: a esperança. Muitas vezes como cristãos falamos da fé, mas esquecemos da propriedade da esperança. E eu gostaria de falar para você hoje a esperança. Para o problema que talvez você ache que não tem como ser resolvido. Eu não sei a condição que você chegou hoje. Eu não sei quais são as situações que você tem de resolver. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei de uma coisa: a esperança. Enquanto o nosso Redentor vive, há esperança. Contanto que não seja aqui a esperança na glória. E não podemos esquecer disso. Senão a gente perde muito daquilo que são os sonhos e projetos de Deus para as nossas vidas. É uma situação triste, mas quantas pessoas já perderam a esperança de que Deus pode restaurar seus casamentos? Quantas pessoas já perderam a esperança de talvez trabalhar em algo que goste, se sentir realizado no trabalho também? Quantas pessoas talvez já perderam a esperança de percorrer aqueles sonhos e projetos que Deus te entregou? E meu irmão, a palavra diz que Ele não é homem para que minta. Ele falou,
Ele declarou sobre a sua vida, então está declarado. Agora, a forma como nos posicionamos é fundamental. Não podemos perder a esperança, porque a esperança se traduz em fé. A esperança fala sobre o posicionamento, a forma como reagimos às situações que muitas vezes são insalubres da vida. São e vão acontecer, vão. A palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que é ter bom ânimo? É ter esperança. Se você não tiver esse posicionamento de esperança, talvez você deixe de ver aquilo que Deus vai fazer em uma determinada área da sua vida. Isso é muito importante. Às vezes eu penso que se tivéssemos a 1 milha de chegar onde Deus declarou que chegaríamos, mas se por falta de esperança deixássemos a caminhada de lado, talvez eu continuaria vivendo a minha vida normalmente, mas eu nunca saberia o que seria viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E encontrar algo que realmente traria sentido e significado para a minha vida. Quantas pessoas já perderam a esperança de vencer um vício? Jairan, não tem jeito. Você não me conhece. Não tem como. Eu posso não te conhecer, mas eu sei de alguém que te conhece, desde o ventre da tua mãe. Eu sei de alguém que tinha promessas para a tua vida. Eu sei de alguém que não desistiu, nem vai desistir de você. Eu sei de alguém que te ama, exatamente do jeito que você está, mesmo não concordando, nem compactuando com as tuas escolhas. Eu sei de alguém que está disposto a te abraçar, a te amar como você está, a te receber como filho, a transformar a tua história. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje estamos na nova era, né? Todo mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. A gente pode encontrar Deus no hinduísmo, no budismo. A gente pode encontrar Deus em todo lugar. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu só conheço um Deus que se fez carne, que sofreu e passou por aquilo que eu passo, que você passará, e por algo que nunca passaremos. Se colocou no nosso lugar, se despiu da sua glória, viveu na pele de um simples ser humano e transformou o mundo. Eu não conheço nenhum outro Deus em nenhuma outra mitologia, ou em nenhum outro lugar que fez isso, que calçou a sandália da humildade. E é por isso que existe esperança. Eu não sei o que você passa, ou o que você está passando, mas o Senhor sabe. Não teremos de passar pelo que Ele passou, mas provavelmente Ele passou pelo que você passou. É o quê? É necessidade? Jesus um dia falou: eu não tenho onde repousar e reclinar a minha cabeça. Quando Ele escolheu seguir o seu chamado e deixar tudo para trás. É privação, é traição. É olhar assim para pessoas que disseram: eu vou com você até o final. E chegou lá, estava te negando. O Senhor sabe. Outro ponto importante desse texto é que muitas vezes queremos receber uma intervenção divina de Deus nas nossas vidas.
Quem aqui não quer ser abençoado por Deus? Quem aqui não quer ter uma porta de emprego aberta pelo próprio Deus? Quem aqui não quer conhecer aquela varoa, aquele varão assim que vem do Senhor? Oh, aleluia. Mas sabe o que é engraçado? É que o Senhor, Ele está disposto a intervir nas nossas vidas. O sobrenatural de Deus pode acontecer em nossas vidas. Isso que falamos até agora é o que muitas vezes vai determinar se vai acontecer e quando vai acontecer. Mas muitas vezes quando Deus quer fazer uma intervenção divina nas nossas vidas, Ele usa pessoas. A intervenção é divina, mas Ele vai usar o quê? Alguém lazarento, igual a mim, igual a você, que tem defeito, que está na caminhada, se transformando também, que não é perfeito, mas que tem ali muita disposição e amor no coração para caminhar junto contigo, para liberar uma palavra sobre a tua vida, para te dar um conselho, sabe, para falar bem de você em meio a uma oportunidade. Deus quer abrir uma porta de emprego para você, mas o currículo não vai chegar voando até a empresa onde você quer trabalhar, não. Provavelmente você vai deixar ou outra pessoa vai entregar. Queria compartilhar algo muito engraçado, interessante que aconteceu comigo há 5 anos atrás. A Joyce está ali atrás com o esposo dela, ouvindo a mensagem. E na época, nem casado eles ainda eram, há muito tempo atrás. E eu lembro que muitos jovens da igreja estavam desempregados na época. O Daniel está por aí? Daniel, que é quase doutor. Está quase terminando. Aí eu vou ter a alegria de dizer que eu tenho um amigo meu que é doutor, que terminou o doutorado. Na época eu lembro que eu estava formado, tinha já terminado a minha graduação há 1 ano e meio. Estava eu, Daniel, a Carla, outros amigos que eram aqui da igreja, todos desempregados em 2015, uma crise financeira severa. Eu saí, teve um dia que eu me lembro que a gente fez um combinado, olha, vamos colocar gasolina no carro, a gente vai até o centro de Natal, e aí a gente sai distribuindo o currículo. Meu irmão, foi só de tristeza, porque eu peguei aquela ladeira ali do baldo, a pé, quase meio dia em ponto, e eu deixava o currículo e o pessoal chegava assim e jogava dentro de uma pasta. Aí, eu deixei uns 3 currículos lá na Riachuelo. Eu cheguei assim, eu disse, Joyce, eu já deixei, mas leva lá o meu currículo. Eu não quero gastar gasolina, você vai trabalhar, leva lá, deixa o meu currículo. Mandei pela internet, mandei pelo e-mail, cadastrei no banco de talentos, deixei lá pessoalmente. Deixei o currículo lá e eu orando, oh Deus, qualquer emprego, Deus, um salário mínimo eu estou dentro, eu só quero a oportunidade de começar a trabalhar. E aí engraçado que depois de 1 ano e meio eu fui fazer um processo seletivo dentro da empresa para mudar de função. Aí toda o dossiê, a ficha criminal do camarada fica lá no RH. Então você chega lá, tem a prova que você fez para entrar, tem tudo. O dossiê é completinho. Aí eu peguei lá meu currículo, eu olhei, vixe que foto engraçada. Quando eu virei o meu currículo tinha lá, Joyce Tainá. Quando o pessoal deixava lá, geralmente, eles colocavam o nome de quem entregou. Eu deixei uns 4 currículos, meu irmão. Poderia ter chamado qualquer um dos 4? Poderia. Mas chamou o que ela deixou. Muitas vezes a gente perde de viver experiências sobrenaturais com Deus. Vê coisas maravilhosas acontecer porque a gente é soberbo, porque a gente é arrogante, ou porque a gente não está atento que Deus usa as outras pessoas. Tem casamento, meu irmão, que não tem mais o que ser feito. É finish, game over, acabou, não tem mais. Como diria Moisés, daquela pedra não sai água. Mas muitas vezes tem desses casamentos que são restaurados sem discipulado. É ou não é, pastor Júnior? Quanta situação chega assim, a gente olha, ih, rapaz, aí é difícil. Mas é restaurado em discipulado. É por conta da pessoa que estava discipulando? É porque o Senhor está ali presente. É porque o Senhor usa as pessoas para revelar a vontade dele sobre as nossas vidas, para fazer a obra dele através de nós.
Ele opera assim. Quando ele quis transformar o mundo, ele escolheu 12 desajustados. E eu digo desajustados porque você pode até dizer, não, Jairão está sendo grosso em falar isso. Meu irmão, começa a ler todos os evangelhos e ver muitas vezes o que um sai ali com o outro. Em determinado momento, João chega em uma cidade e vai ministrar o evangelho, o povo não quer receber, ele diz, Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Queima tudinho, é rapidinho, Senhor, mais rápido que micro-ondas. Comece a ler e aí de repente um chega, Senhor, como que eu faço para pegar o primeiro lugar? Eu quero ficar na ala VIP. Mas é através de 12 homens sujeitos às mesmas situações que passamos, limitações que possuímos, que ele transformou o mundo. E o que esses 12 tinham de especial? Ou pelo menos 11. Disposição no coração de ouvir e obedecer. Só. O que precisamos ter? A mesma coisa. A mesma coisa e veremos grandes coisas acontecerem. Então esse é o modus operandi. Deus faz a obra dele assim, através de pessoas. Se você não está conseguindo, meu irmão, se levantar, receba ajuda, caminhe com outra pessoa. Se você falar aqui para mim assim, Jairão, eu já sou muito maduro, eu não preciso mais receber discipulado, eu até discordo, mas eu digo, tudo bem, então cuide. Se você já é maduro, se você conhece mais da palavra, cuide, mas não ande só, porque quando você der, você receberá. É assim que funcionam as coisas na equação do reino de Deus. E tem também a perspectiva de Pedro e João, principalmente a perspectiva de Pedro. Olha que coisa engraçada. Mas se a gente parar para pensar, Pedro não tinha o que o aleijado precisava. O aleijado tinha fome, precisava comer. Ele não tinha dinheiro para dar. Aí você vai dizer que absurdo, como não? Ele curou o aleijado, como que ele não tinha o que o aleijado precisava? Como que ele não tinha o aleijado sair dali andando? Pois é. Mas muitas vezes é esse mindset, é essa forma de pensar que a gente tem. A gente muitas vezes fala, eu não vou fazer não, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo para fazer, eu faria alguma coisa. Mas eu não tenho tempo. Qualquer coisa que eu faça é indiferente. Não tem nada que eu possa mais fazer. Jairão, não sabe o que é? É que eu sou incapaz. Eu não sei fazer nada. Eu às vezes olho assim e eu não tenho nenhum dom. Meu irmão, bem-vindo ao time. Eu estou ministrando hoje porque eu não sabia fazer nada. Então eu via todo mundo tocando aqui, eu dizia, não tem um ritmo muito legal. Eu já até tentei dar umas cantadas no banheiro assim, mas o agudo também não era bacana. Então eu fui vendo assim, o que precisa ser feito. E fui me disponibilizando. E é o modus operandi de Deus. Deus faz o quê? Usa quem está disponível. Aí a pessoa não sabe fazer, melhor ainda, que quando você fizer, não vai correr o risco de você achar que foi por você. Você tem 100% de certeza que foi por ele. Olha que maravilha. Olha que coisa incrível. Não tem nem o risco de você tentar tomar a glória de Deus, porque na palavra dele que ele tentava fazer isso não dava muito certo não, sabe? Um dia uns camaradas só encostaram assim na arca, foram fulminados na mesma hora, outro foi acender incenso. Então aí já não tem o risco de você tentar roubar a glória dele, porque você vai ter plena certeza e convicção que vem dele, que foi feito para ele, que se ele deu algum dom, algum talento, alguma coisa para a glória dele, aí não tem nada a ver com a gente. E aí, meu irmão, aí é que a gente vai aprender a se relacionar com a graça de Deus. A gente vai entender aquilo que Paulo fala, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
E eu e você temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito de graça. E isso é tão importante, que quando Jesus ele ia entregar a sua vida, os discípulos falaram: não, Jesus, não vai não faz isso, você está aqui ministrando, o povo está se convertendo, você está ministrando cura, o povo está sendo curado. E aí Jesus fala: olha, vocês não entendem, se eu não for, ele não virá. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o mesmo pelo qual Pedro operou a cura sobre aquele paralítico. Aleijado. Perdão. E sabe qual é a verdade? É que se você ficar esperando, o melhor tempo para começar ou terminar alguma coisa, ele nunca vai vir, meu irmão. Olha o que a palavra fala lá em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha as nuvens não colherá. Sabe qual é o melhor tempo de Deus para a sua vida? É o hoje. É o hoje. O ontem já passou, serve de aprendizado. Se você teve um bom relacionamento com Deus no passado, o que importa é o hoje, meu irmão. Deus está esperando você hoje. O hoje é o que importa. O hoje é o que tem o poder de transformar a sua vida, a vida de outras pessoas. O melhor tempo de Deus para você começar a fazer alguma coisa é hoje, agora. E tem muita gente, e quando eu falo muita gente, eu me incluo nesse meio, que muitas vezes vai perder de ver assim coisas incríveis acontecerem, porque não começou, porque não teve iniciativa. Olha que coisa importante. Esse milagre ele é ativado de uma forma específica. Mas a palavra fala, em outros milagres, da história de uma mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, ela pensou o seguinte: se eu ao menos tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Sabe qual que é o problema? Aquela mulher não podia tocar, ela era impura, ela era mulher do fluxo de sangue. Quem vivia naquela condição, vivia apartado. Se tocasse alguém, era apedrejado. E aquela mulher, ela chega com essa ideia: se eu tocar. E sabe o que ela faz? Ela não esperou ser purificada para poder tocar. Ela tocou do jeito que estava e foi purificada. A palavra fala que Jesus fala: saiu virtude de mim. Olha o poder disso. Aquela mulher, ela não recebia um abraço, um toque de ninguém há anos, mas o Senhor faz questão de tratar com ela de forma individual e diz: saiu virtude. Sabe essa mulher que todo mundo fala que é impura? Saiu virtude de mim. E ela foi curada. Um dia um pai muito desesperado chega diante do Senhor com seu filho que estava endemoniado, e ele fala: Senhor, cura o meu filho. E o Senhor fala: tudo é possível ao que crê. Só que aquele pai não tinha fé suficiente. Ele grita: Senhor, eu creio. Mas depois ele grita: ajuda-me a crer. E o que acontece? O filho é curado. Um dia um jovem, diante de uma multidão, ele chegou com uma ideia muito engraçada de ajudar a alimentar uma multidão com 2 peixes e 5 pão. Eu não sei como é a coisa lá na sua casa, meu irmão, mas lá na minha casa 10 pão não dá para muito tempo, não. No primeiro tempo já esgota. E aquele jovem, ele vem com a ideia de ajudar a alimentar. Fala a verdade, se fosse hoje em dia como muita gente ia agir, isso daqui não vai dar não. É melhor pelo menos eu matar a minha fome. Essa eu garanto matar. Não vai ser o suficiente mesmo. Mas só que esse jovem fez isso, mais de 5.000 homens se alimentaram. Muitas famílias que realmente não tinham sequer o que comer, que seguiam a Jesus, mas que viviam em uma condição da mesma daquele aleijado, marginalizada, pessoas pobres. E todos eles
comeram um banquete, comeram, que se fartaram e ainda sobrou. Muitas vezes quando a gente está preocupado com aquilo que a gente tem para fazer para Deus, ou com aquilo que podemos ou não fazer, Deus está preocupado com a nossa disponibilidade. E é só isso que Ele precisa. Meu irmão, não sei por que a gente pensa isso, mas Ele não está preocupado se você fala bem, se você não fala bem. Ele não está preocupado quanto você tem na conta, quanto não tem. Ele é o dono do ouro e da prata, mas uma coisa interessa, porque Ele pagou por isso: o seu coração. É só isso que interessa, o seu coração, porque isso Ele pagou. Ele derramou o seu sangue, Ele deu tudo que Ele tinha pelo seu coração, e isso Ele não despreza. Ele não está preocupado com a sua capacidade, Ele não está preocupado com os seus dons, Ele não está preocupado com o que tem na sua conta, mas Ele quer aquilo que Ele comprou, que Ele pagou, que Ele foi até as últimas consequências. Isso é tudo que basta para Ele. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Mas quero, Deus, ser tocado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede.
trouxe nada. Eu não trouxe nada. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero o meu amado Jesus. Casa comigo, casa comigo, casa comigo, yeah, Jesus. Casa comigo, yeah, Jesus. Ser tocado por tua glória é o que eu mais quero, Deus. Oi. Sabe o que o Senhor quer fazer com as suas expectativas? Ele quer quebrar cada uma delas, porque Ele não depende de você, do que você pensa para fazer a obra dEle. Ele depende só do seu coração, porque Ele escolheu usá-lo. O texto que lemos hoje, ele se passa 60 dias aproximadamente desde que Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus fala que seria entregue. E Pedro fala: Senhor, contigo eu vou até o final. E Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Ainda hoje você me negará 3 vezes. Mas Pedro estava certo daquilo que ele falava. Ele estava certo das suas convicções. Não, Senhor, eu não negarei. E Pedro nega. E Pedro nega 3 vezes, como Jesus tinha dito. E Jesus confronta ele e diz: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhinhas. E sabe o que é interessante dos 2 textos? No primeiro dele, Pedro fala: eu jamais negarei, eu não farei isso. Mas quando a gente lê a história desse aleijado, ele chega para o aleijado e diz: olha, não tenho ouro nem prata, eu não tenho nada para te oferecer, não tem nada que eu possa realmente te oferecer. O que eu tenho não é meu, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Você pode ter chegado aqui dizendo: eu não tenho muita coisa para dar, eu não tenho muito para oferecer, a minha vida está toda quebrada. Não importa, ofereça tudo que você tem, ofereça o seu coração a Ele, e isso basta, isso basta. Se você nunca entregou a tua vida ao Senhor, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, porque o que importa é o que está no teu coração. Se você tem andado distante daquilo que são os caminhos do Senhor, eu também não vou te pedir um sinal, porque o Deus que eu sirvo, Ele sonda o teu coração.
Mas eu gostaria de orar contigo essa noite. Eu gostaria de orar também por você que tem passado por problemas que não consegue resolver, por você que tem tido uma enfermidade, porque eu creio que nesse lugar o Espírito Santo, aquele que pode resolver o seu problema, ele está disponível para habitar na minha e na sua vida. Pai, Paizinho, nesse momento nós reconhecemos, nós não temos nada para oferecer. O Senhor nos convida para um banquete, o Senhor nos convida para se relacionar contigo, e nós não temos nada, Senhor, para te oferecer. Isso é a graça que precisamos entender, Paizinho, que mesmo assim o Senhor nos ama, que mesmo assim o Senhor não nos despreza, Pai. Pai, eu gostaria de orar, meu Pai, por esse irmão que hoje, meu Pai, está apresentando o seu coração ao Senhor. O Senhor sabe, Pai, porque ele veio para aqui essa noite. Só o Senhor sabe, Pai, os pensamentos que o Senhor tem ao respeito dele, que são pensamentos de paz e não de mal, Pai. Espírito Santo, eu te peço, vem, meu Pai, essa noite, Pai. Toca na vida de cada um aqui, meu Pai, que tem sentido frio, morno, meu Pai, espiritualmente. Pai, quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, Pai. E o Senhor quer reacender a chama nos nossos corações, meu Pai. Não por nós, mas pelo preço que o Senhor pagou por quem Tu és, meu Pai. Paizinho, eu gostaria nesse momento, meu Pai, de orar, meu Pai, por todos aqueles que estão enfermos essa noite. Tua palavra fala que o Senhor levou naquela cruz, meu Pai, as nossas enfermidades. Então, em nome de Jesus, enfermidade sai, em nome de Jesus. O preço foi pago, a obra está consumada. Tetelestai, nenhum preço mais precisa ser pago. Vem restaurar, meu Pai, muitas pessoas que têm vivido sem esperança e que têm vivido uma condição, meu Pai, de depressão. Vem trazer esperança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos ansiosos, Pai, essa noite pela Tua presença. Nós temos fome, nós temos sede, Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome.
Graças a Deus, igreja, pode sentar. O Jairan, ele começou fazendo uma retrospectiva do que aconteceu esse mês, né? E realmente ele tem razão. Deus, ele está sendo tremendo, sobrenatural. E hoje não foi diferente. E o rapaz que pregou aqui para vocês, ele usou um texto que fala de um milagre, né? E ele é uma pessoa que tem experimentado milagres. Eu falo porque conheço, caminho perto dele, e ele tem experimentado na vida dele milagres, milagres mesmo, né? E nós também, como igreja, temos experimentado isso. Há pouco mais de um mês, o pastor Pedro, ele se afasta para cuidar de um problema, e de lá para cá, a cada domingo, Deus, ele tem se feito presente de uma forma sobrenatural, aqui e na vida dele. O pastor Pedro tem melhorado a cada dia, tem sido assim, a cada dia ele tem melhorado, e hoje inclusive ele está melhor do que ontem, amém? Jairan falou da mulher do fluxo de sangue, e naquele dia foi curioso porque tanta gente esbarrou em Jesus naquele dia, tanta gente trombou com Jesus naquele dia, mas uma mulher impura, apenas uma mulher conseguiu tocar Jesus. Isso chamou a atenção dele demais. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos abençoando dessa forma generosa que Ele tem feito. Nós temos vivido dias, é difícil até descrever. Jairan, que Deus abençoe a tua vida, que você continue experimentando milagres, você, Bianca, o Nicolas, sua família, cara. Que você continue vivendo isso que você pregou aqui hoje. Eu amo ouvir Deus através da sua boca. Amo ouvir Deus através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Você que nos visita, não vai embora hoje daqui sem passar pelo lounge, amém? Você que pegou aquela lembrancinha, não vai embora. Tem mais para você. Tem muito mais para você. Agora deixa eu mandar aqui um abraço especial, muito especial, para um determinado grupo de pessoas, sem excluir ninguém, amém? Mas eu queria hoje, especialmente para você voluntário, você que serve aqui dentro, que serve lá fora, você que serve no lounge, você que serve no apoio, você que vigia carro, você que lidera ministério, você que lidera célula, enfim, você que serve, você que ajuda, você que usa essa camiseta aqui, que eu estou com ela hoje, você que não pôde comprar e vem de preto porque não pôde comprar, mas serve, você que serve no louvor, você que serve em cada ministério, você que trabalha em cada ministério, você que não tem tempo, e eu sei que você não tem tempo, geralmente as pessoas que servem são a que menos tempo tem, eu queria que você recebesse um abraço especial de Deus hoje na sua vida. E eu quero dizer para você, é óbvio que é para todos, mas especialmente essa noite, você que serve, você que se desgasta na obra, você que se doa, eu queria que você recebesse um muito obrigado da liderança desta igreja, muito obrigado pelo teu serviço. Você que não aparece, apenas serve, você que é um líder auxiliar em uma célula, você que daqui a pouco está ali no lounge recebendo pessoas, você que fica na portaria cumprimentando as pessoas que chegam, você que fica naquele cantinho mais escuro lá olhando carros, você que serve, eu queria que você recebesse o nosso muito obrigado, amém? Pode aplaudir.
receba esses aplausos da igreja a qual você serve. Você realmente é muito importante, meu irmão. Em todas as áreas desta igreja tem voluntários, amém? Todas elas, todas. Cada coisa que você vê aqui, você está sentado numa cadeira que alguém colocou aí para você. Eu estou usando um microfone que alguém preparou ele para mim. Tudo, cada passo que você dá aqui, cada coisa que você faz aqui, tem a mão de uma pessoa, como o Jairan pregou aqui essa noite. Tem a mão de alguém, em qualquer coisa, para qualquer direção que você olha aqui, você vai ver Deus se movendo através das pessoas. E neste caso aqui, os voluntários. E você que saiu de casa para vir aqui hoje, eu tenho certeza que você... Vou usar um exemplo aqui mal comparado, mas está me ocorrendo isso agora, talvez por eu gostar muito de comida. Quando você vai numa churrascaria e bota mesmo para descer lá, você vai embora, né? Carne é proteína, pesa muito, alimenta demais. Bom, pessoas normais não comem o resto do dia, né? Você fica sem comer o resto do dia porque você se alimentou demais, está pesado, você está muito alimentado. Eu tenho certeza que hoje o teu espírito vai embora assim. O alimento foi tão substancial, o alimento foi tão forte, tão proteico espiritualmente falando, que você vai embora hoje com o teu espírito cheio. Eu vou embora assim, eu vou para casa assim hoje, com o meu espírito tremendamente alimentado pela palavra de Deus trazida aqui hoje, através da vida do Jairan. Amém? Deus tem sido, sem palavras, maravilhoso. Fique de pé, vamos encerrar o culto. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu evangelho. Eu quero te agradecer que, independente das nossas limitações, independente das nossas falhas, ainda assim, o Senhor continua preferindo nos usar. Ainda assim, o Senhor continua preferindo falar com o teu povo através das pessoas que o Senhor mesmo levanta, Pai. E muito obrigado, porque realmente este mês tem sido muito especial, tem sido tremendo, tem sido um mês de milagres, de vitórias, de batalhas, de conquistas, Pai. O Senhor tem tratado de tudo conosco. Obrigado, Pai. Que o próximo mês que se inicia no decorrer dessa semana seja assim também, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. Toma conta dessa igreja, Pai, toma conta desse povo, toma conta deste lugar, porque este lugar é seu. Tu és, Jesus, a pessoa verdadeiramente mais importante neste lugar, Pai. E nós lhe fazemos um pedido essa noite, Pai. Abra portas de emprego para o teu povo, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo toda a crise econômica, toda a crise financeira, em nome de Jesus, está repreendida, Pai. Senhor, abençoa os empresários do nosso estado, abençoa os empresários da nossa cidade, eles geram empregos, que eles possam prosperar sim, para gerar ainda mais empregos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os nossos políticos, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que é corrupto, deixe de ser, Pai, para a honra e glória do Teu nome. E aquele que não é, continue sem ser, em nome de Jesus. Nós precisamos de bons políticos, precisamos de bons gestores, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça a nossa economia, fortaleça a economia do nosso país, Pai. Abençoa a nossa governadora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que ela possa sentir o toque do Teu Espírito Santo quando ela for tomar cada decisão, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as nossas autoridades, abençoa o presidente da República, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os ministros da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Encha eles de sabedoria, Pai, encha eles de sabedoria, e que da mesma forma, quando forem tomar decisões, que eles tomem movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus de milagres, Pai, assim como foi pregado hoje, Pai. Faça visitação nos hospitais neste momento, Pai, em nome de Jesus. Que cada enfermo possa receber a Tua visitação, Pai, em nome de Jesus.
e que de acordo com a tua vontade e com a tua permissão se faça na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa o pastor Pedro que está em casa agora, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo agora possa de uma maneira muito carinhosa, generosa, dar um abraço nele, Pai, que ele possa sentir o abraço desta igreja, Pai, em nome de Jesus. E por fim, com muita humildade, Pai, eu lhe peço, na mesma paz, na mesma segurança e no mesmo amor que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor possa nos levar de volta agora para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.